Olá, eu estou de máscara devido ao Covid, mas como aqui no estúdio estamos seguindo todo o distanciamento social devido, eu posso tirar a máscara para falar melhor com vocês. Primeiro, vou higienizar as mãos com álcool 70. Vou retirar minha máscara. E novamente higienizar as mãos com álcool 70. Olá, meu nome é Rômulo, faço parte da equipe da Rede Municipal de Ensino e hoje nós vamos conversar sobre células. Essa aula de hoje foi roteirizada por Gabriela Soares, Luana Soares, Márcia Lira e por mim. Hoje vamos dar início a uma viagem sobre o mundo das células. Mas o que são células? Quem descobriu as células? Será que toda célula é igual e faz a mesma função, faz a mesma coisa? Primeiro, nós temos que saber que área da biologia estuda as células. A área da biologia que estuda as células é a citologia. Ela estuda a célula em sua estrutura e em seu funcionamento. Mas o que são células? Quem deu esse nome, células, para células? A célula é a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Estrutural e funcional dos seres vivos? Fica um pouco complexo esse termo. Deixa eu explicar para vocês. Tudo que nós fazemos de forma macro, respirar, alimentar, excretar, a célula também faz, só que numa escala microscópica. E esse nome, célula, por que tem esse nome? Um dia, no ano de 1665, um cientista inglês chamado Robert Hooke, utilizando o seu microscópio simples, observou uma cortiça. Cortiça é a casca da árvore. E observando, ele percebeu que essa casca de árvore, essa cortiça, ela tinha vários espaços vazios. E ao observar esses espaços vazios, ele deu o nome de célula. Célula é o diminutivo de uma palavra em latim, cella, que significa cavidade ou espaço vazio. Vemos aqui no slide uma réplica do microscópio usado por Hooke. Vemos aqui também a imagem de uma rolha, que é o uso mais comum da cortiça. E vemos aqui a imagem de uma cortiça sendo observada pelo microscópio. Toda célula tem sua estrutura básica dividida em três: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática é um envoltório que dá individualidade à célula, é responsável pela troca de substâncias e gases, como o oxigênio, por exemplo, e também dá segurança à célula. O citoplasma é referente a todo o material dentro da célula, fora o núcleo. Ele é de forma gelatinosa e ele se movimenta, é ele que é responsável pela movimentação das organelas, que nós vamos falar lá na frente, dentro da célula. O núcleo é aquele que controla toda a célula. Dentro dele contém todo o material genético, o DNA e o RNA. De acordo com a estrutura celular, os seres vivos podem ser divididos em dois grandes grupos, de células procariontes ou procarióticas e células eucariontes ou eucarióticas. Pela etimologia da palavra, proto é referente a antigo, primitivo. Cário é referente a núcleo e ontos referente a ser. As células eucarióticas, da etimologia da palavra, eu, verdadeiro, cário referente a núcleo e ontos referente a ser. Podemos ver na imagem o exemplo de duas células, uma procarionte e outra eucarionte. Podemos ver que a célula procarionte, ela tem um núcleo. Só esse núcleo não possui uma membrana nuclear. E ele fica de maneira informe e, portanto, todo o material genético dentro do núcleo também fica informe.
A célula procarionte também não possui organelas, por isso nós a chamamos de uma célula simples, primitiva. A célula procarionte, o seu núcleo contém uma membrana nuclear, então todo o material genético fica contido no núcleo, fechado. E as células eucariontes também possuem um número grande de organelas. Eu vou explicar essas organelas numa próxima aula. Vamos entender agora um pouquinho de cada detalhe dessas células. Primeiro vamos começar pelas procarióticas. São células mais antigas, são as primeiras na evolução dos seres vivos, não possuem membrana nuclear. As bactérias, arqueobactérias e cianobactérias possuem esse tipo de célula, células procarióticas. As células procarióticas são seres unicelulares. As células procarióticas também não possuem organelas como membranas, como o complexo golgiense, a mitocôndria. Mesmo as células procariontes sendo mais simples, mais primitivas, ela também tem uma grande diversidade de formas, tem a sua morfologia. Vamos começar aqui pela espiroqueta. A espiroqueta é em formato helicoidal. O seu movimento muito se assemelha a da hélice. Podemos ter como exemplo de espiroqueta a bactéria que transmite a sífilis e a leptospirose. Temos também o vibrião. O vibrião, ele muito se assemelha a uma vírgula. Um que nós ouvimos muito nas mídias é o vibrião colérico, que transmite a cólera. Temos também o bacilo. Os bacilos, eles têm formato de bastão ou bastonetes. Podemos encontrá-los nas bactérias que transmitem a pneumonia e também tem o lactobacilos vivos, aquela bebida que a gente gosta muito de consumir. Lactobacilos vivos são bactérias boas para a nossa flora intestinal. Temos também o cocos. Ele tem esse formato esférico, às vezes ovalado. Podemos encontrar os cocos nas bactérias que transmitem a pneumonia e a meningite bacteriana. Vamos conhecer agora um pouco das células eucarióticas. São células mais recentes na história evolutiva, possuem sim a membrana nuclear e nucleolo, estão presentes nos protozoários, nos fungos, nos animais e nos vegetais. E possuem uma grande variedade de organelas com membranas. Lembrando novamente, essas organelas com membranas nós vamos conhecer detalhadamente numa próxima aula. Os seres vivos podem ser divididos em seres unicelulares, que possuem uma única célula. Um exemplo são os fungos e os protozoários. E seres pluricelulares, que possuem muitas células. Exemplos são os animais e as plantas, os vegetais. As células eucarióticas podem ser divididas de duas formas: células animais e células vegetais. Como as células eucarióticas possuem uma grande diversidade, só para vocês terem uma ideia, são mais de 200 tipos de células. E desses mais de 200 tipos de células, existem várias formas e formatos. É o que nós chamamos de morfologia celular. Hoje nós vamos trazer apenas 6 exemplos. Primeiro é da pavimentosa. É o epitélio da boca. Ela tem uma camada de revestimento da boca. Temos também a cuboide. No nosso exemplo da imagem, é a imagem de uma célula que produz hormônio da tireoide. Outro exemplo que nós temos aqui são as fusiformes. As fusiformes estão presentes no músculo. Elas têm a habilidade de contrair e expandir, dando movimento. As estreladas. Temos aqui o exemplo dos neurônios. Ele forma o encéfalo e os nervos. Eles recebem e emitem impulsos nervosos. A poliédrica. Temos aqui o exemplo dos adipócitos. Adipócitos são aquelas células de gordura que nós temos.
eu um pouco mais. Vocês podem observar que ela está tão cheia, mas tão cheia, que ela jogou os núcleos para as extremidades. É esférica. Temos aqui no nosso slide a imagem do óvulo. Ela é a célula feminina responsável pela reprodução. Como eu já disse para vocês, existe uma diversidade muito grande de células, portanto, várias formas e várias funções. Nós demos só 6 exemplos para que vocês tenham uma ideia de como funciona a morfologia e o funcionamento de cada célula. Vamos fazer a nossa revisão? Aprendemos que a citologia é a área da biologia que estuda as células em sua estrutura e em seu funcionamento. Aprendemos também a definição, que a célula é a menor unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Descobrimos que foi o Robert Hooke que deu o nome de célula para a célula. E também que toda célula tem sua estrutura básica dividida em 3 partes: membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Vimos a classificação das células, que elas se dividem em procarióticas e eucarióticas. Vimos um detalhe das células procarióticas, que elas são uma estrutura simples e primitiva e que apresenta também uma diversificada morfologia. Aprendemos detalhes de células eucarióticas, que elas são classificadas em animal, vegetal, que tem diversas formas e que os seres vivos podem ser divididos em pluricelulares e unicelulares. Muito obrigado por me acompanharem no início dessa viagem sobre as células. Aguardo vocês na próxima aula sobre células e tchau!